Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Vamos fazer uma breve gravação trazendo alguns pontos fundamentais da homilética, ok? Então estamos trabalhando aqui com a matéria da homilética, a ciência que vai estudar a construção de sermões, ok? Então vamos aí trabalhar com alguns princípios fundamentais e aqui abordar de uma forma bastante resumida, colocando pelo menos em 3 pontos a serem desenvolvidos. O primeiro é a objetividade na produção do sermão. Também vamos falar sobre a estrutura, as propostas, aí pelo menos 3 propostas de estruturas básicas para construir o sermão. E finalizar com o andamento ou desenvolvimento do sermão, ok? Então primeiro na questão da objetividade na produção do sermão, dentro da abordagem de homilética, aquilo que estudo relacionado à produção dos sermões, técnicas para aplicar, modo como você pode comunicar a palavra de Deus de uma forma bastante eficaz, trazendo conhecimento, fazendo com que as pessoas possam ter acesso à palavra de Deus de uma forma bastante clara, ok? Então, primeiro, objetividade. Nós partimos do ponto da seleção do sermão, a própria seleção. Então, selecionar o texto. Você tem as Sagradas Escrituras em toda a sua vastidão, como de fato é um texto abordando tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Uma vastidão de possibilidades, e o ponto de partida para a seleção desse texto e da temática a ser abordada é quando você tem um insight. Então você, ao longo do dia, vai meditando com relação à palavra de Deus, vai tendo contato com diferentes situações da sua vida. Você indo adorar o Senhor na sua casa, você vai receber a ministração da palavra, e muitas das vezes naquela ministração vai chamar a sua atenção para uma outra abordagem. Muitas das vezes um dos textos apresentados ali durante aquela ministração destaca para você como uma outra possibilidade de sermão. Então você tem ali um insight, ok? Tanto em situações de culto no lar, devocional, leitura bíblica, estudo sistemático, contato com outros sermões, situações do dia a dia. Todos estes meios podem despertar em você o interesse para uma determinada abordagem relacionando a um texto da Sagrada Escritura. Então temos aí um insight, certo? Quando você tem, é como uma lâmpada que acende na sua cabeça, aquele tema passa a chamar a sua atenção e você começa a trabalhar em cima dele. Então o recomendado é que você tenha, hoje todos têm celular disponível, então a gente geralmente aconselha ter caneta e papel, mas o celular é perfeitamente funcional para você tomar aquele tema, ir ali em algum bloco de anotações ou em contatos do WhatsApp, que você possa salvar aquela mensagem. Então você já dá aquela mensagem algum interesse, algum direcionamento, já busca algum texto bíblico que já esteja relacionando a ela para deixar associado, já faz ali algum apontamento para você saber porquê daquela abordagem, tá certo? Você não perder aquele insight que você teve no sentido do direcionamento que você quer dar àquela mensagem. Então você tem, a partir desse momento, essas diversas oportunidades e meios pelos quais algum aspecto, algum ponto específico da mensagem chama a sua atenção e você o registra. Você o registra para que em momento oportuno você se debruce sobre a palavra de Deus, você faça orações e busque da parte do Espírito Santo de Deus maiores orientações para o desenvolvimento daquela mensagem. Então você já tem o ponto inicial, que é aquilo que despertou seu interesse, aquilo que chamou sua atenção, o texto que você relacionou, a intenção que você tem com aquela abordagem, e aí você vai preservar aquilo para um maior desenvolvimento. Então você tem aí o selecionar o texto. Selecionar o texto é um insight que você tem sobre a temática que você vai abordar e o texto que você vai associar a ela. Então uma coisa é o assunto que você quer desenvolver, outra coisa é a fundamentação do assunto. As pessoas não vão até
a igreja para ouvir você falar sua opinião a respeito das coisas. Por mais que as pessoas te considerem, gostem de você, mas a sua opinião não define a vida das pessoas. Elas não têm que fundamentar a vida delas em cima da sua opinião, nem para te agradar. Então, nesse sentido é que nós estamos sempre trazendo o sentido de que você vai ter um direcionamento para a mensagem, um determinado alerta, uma determinada reflexão, ok? Mas tudo isso só vai valer a pena se estiver fundamentado na Sagrada Escritura. Porque a Sagrada Escritura, sim, esta é base, é fundamento para mim e para a sua vida. É a rocha, tá certo? Na qual firmamos os nossos pés. Então o Senhor Jesus Cristo, ele deixa muito claro que, quando ele compara, né, na parábola, um que cava na areia e firma sua casa ali sobre a areia, né, uma construção rápida e sem dificuldades, mas outro escava na rocha e fundamenta sua casa ali naquela rocha. A diferença entre um e outro, um teve muito mais trabalho para realizar a sua construção, o outro foi muito mais rápido e fácil, mas quando vier a tempestade ficará muito clara a diferença entre um e outro. Enquanto um tem a sua casa fundamentada na rocha que resiste às intempéries, a outra casa facilmente será destruída, pois não tem fundamento. E é esse o ponto, não tem fundamento. Então tudo que você vai ensinar, vai falar, vai dizer, tem que ter fundamento. Se não houver fundamento na Sagrada Escritura, não é aproveitável, não faz sentido, não é não é necessário, ok? Então você tem a situação urgente de buscar fundamentar tudo aquilo que você vai falar no texto da Sagrada Escritura. E essa fundamentação, ela é feita quando você submete a Sagrada Escritura àquilo que você pretende falar. Que ali, nesse ponto, se não observar atentamente a maneira como você vai trabalhar, você pode cometer um grave erro que vai prejudicar toda a sua mensagem, saindo de uma prática de exegese, de extrair do texto o sentido, para uma prática herética chamada exegese, que é a tentativa de incutir no texto um sentido que você tenha pretendido. Quando você trabalha tentando incutir no texto, fazendo exegese, você necessariamente vai manipular a Sagrada Escritura e vai fazer com que ela seja utilizada de uma forma herética, tá certo? Então você tem muitos hoje, infelizmente, fazendo essa manipulação da Bíblia para ela atender os seus próprios interesses e com isso produzindo as mais graves heresias. Então esse é o primeiro cuidado, quando você entender qual é o propósito que você tem com aquela mensagem, fazer a fundamentação, e no ato de fazer a fundamentação da mensagem, você se submeter à Sagrada Escritura. Então você buscar no texto qual é o direcionamento para aquele assunto. Então você vai falar sobre vida financeira, vida familiar, espiritualidade, arrebatamento, sobre história da igreja, vai trazer uma exortação sobre determinado comportamento. Você vai, a partir desse interesse que foi despertado, se submeter agora à Sagrada Escritura naquilo que ela afirma. Então fazer a leitura dos textos, prioritariamente uma leitura histórico-gramatical, uma leitura que valoriza a literalidade do texto, sempre olhando a partir da perspectiva da plena inspiração da Sagrada Escritura, tá certo? E respeitando a intenção do autor, sem isolar textos do seu contexto, buscando sempre entender em que contexto aquilo está inserido e também buscando um entendimento melhor sobre qual a intenção do autor com aquele texto, para então você possa associar a sua busca, o seu intento, tá certo? O seu interesse, o seu tema, àquilo que está declarado no texto, respeitando a intenção do autor, fazendo a leitura dentro do contexto. E uma vez entendido o contexto, uma vez esclarecido na pregação, fazer a devida associação, tá certo? Parafraseando para a nossa realidade, né? Trazendo para a nossa realidade, fazendo a aplicação daquilo para nós. Mas no primeiro momento, buscando de uma forma bastante empenhada, entender qual é a intenção do autor e entender qual é o contexto daquele texto que está sendo selecionado para fundamentar
o seu intuito, o seu interesse, o seu tema, aquilo que você está querendo comunicar à igreja, tá certo? Então temos aí, em parte de objetividade, selecionar o texto, essa questão do insight, essa questão de guardar, tá certo? Aquilo que foi, aquilo que despertou o seu interesse, buscar fundamentar isso na Sagrada Escritura e na análise da Sagrada Escritura se submeter àquilo que a Sagrada Escritura está comunicando, tá certo? Buscar entender aquilo dentro do contexto da Sagrada Escritura. Então, depois de selecionar o texto, a gente passa para estabelecer o contexto, que está dentro daquilo que já estávamos esclarecendo. Então você já entendeu que esse texto é o texto que pode fundamentar a sua pregação, a pregação acerca de vida familiar. Então você vai trazer uma fundamentação em cima do testemunho de Josué: "Ei, minha casa serviremos ao Senhor", ou em cima da conversão daquele homem que estava guardando Paulo e Silas na prisão, quando ele aceita a Jesus a partir da pregação de Paulo e agora se converte, e a sua casa também acompanha nessa decisão. Então você tem ali também um testemunho de conversão de toda uma família. Você tem alguns textos que você pode trazer como fundamentação para uma palavra direcionada a esse tema. Então, uma vez que você selecionou, você vai cuidadosamente analisar o contexto. E aí entra aquilo que nós falamos, por exemplo, acerca de perícope. Então a perícope é o fragmento de texto que está limitado pelo assunto, começo, meio e fim. Onde o texto tem o seu início, o início do assunto, o seu desenvolvimento e a sua conclusão. E isso, em algumas situações, pode ser que extrapole o capítulo. Pode ser que dentro de um capítulo existam duas perícopes. Pode ser que exista parte de uma perícope com outra. Então, as divisões que foram feitas de capítulo e versículo da Bíblia, elas não respeitaram de uma forma tão cuidadosa essa separação de assuntos, principalmente porque tinha um intuito muito mais de ser uma ferramenta de procura, de busca. Então você tem aí a parte de divisões de capítulos e versículos para ter facilidade de chegar ao texto, mas você precisa ter o cuidado de entender quantos versículos ou quantos capítulos estão dentro daquela determinada perícope, que é o assunto, onde o assunto começou, ao longo de que capítulos e versículos ele é desenvolvido e onde ele conclui. Então o mais importante para você poder contextualizar o seu texto é entender a perícope, entender onde o assunto começa e onde ele termina. Porque quando você analisa corretamente onde o assunto teve início e onde ele concluiu, você pode entender o contexto daquilo que você está usando como referência para a sua pregação, aquilo que você está usando como fundamentação para a sua mensagem, tá certo? E aí você vai entender aquele texto dentro do seu contexto. Tudo bem que você pode fazer uso de um versículo apenas, mas você precisa comunicar na introdução da mensagem qual é o contexto daquele versículo. Então você pode até trabalhar a sua mensagem em cima do versículo, mas você tem que respeitar o contexto. Ele não pode ser isolado do seu contexto. E você precisa comunicar à igreja qual é o contexto daquele versículo. Então você vai fazer a leitura 1, 2, 10 vezes, quanto for necessário, para você estar seguro com relação a qual é o contexto daquele versículo, e no ato em que você introduz a mensagem, você comunica à igreja qual é o contexto. Aí você traz à igreja o contexto daquele versículo que está sendo fundamento, para a sua mensagem. Você contextualiza também com relação à geografia, à história, à arqueologia, se for necessário, tá certo? Informações que vão agregar, que vão trazer uma ilustração melhor para que se entenda qual é o contexto daquela passagem, qual é o contexto daquela parábola, tá certo? Porque que aquela parábola tem aqueles elementos. Então, por exemplo, quando Jesus fala, se fizerem andar 1 milha, vai com ele 2. Se você fizer uma leitura breve, entender a história daquele contexto, a situação geopolítica, você vai saber que Israel naquele contexto estava subjugado ao Império Romano, e que o Império Romano, o exército, os soldados davam a si a regalia de que, se necessário fosse, fazer uso da força local de um cidadão para carregar o peso dos seus armamentos ou dos seus equipamentos. Então havia esta determinação de que eles poderiam fazer uso da força
desses cidadãos por 1 milha. Aí Jesus propõe que você não se veja nem revoltado, nem submetido com essa situação, como se fosse vítima dela, mas que você inverta o quadro, mostrando que você vai fazer isso, vai se dispor a fazer isso, andar 1 milha, e acrescentando vai andar mais 1 milha, agora por sua conta, mostrando que você não é vítima da situação, mas você domina e você de fato entrega isso como uma oferta ao Senhor, não por causa do seu dominador, mas por causa do seu serviço a Deus. Então, para a honra e glória do Senhor, você vai lá e faz isso, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então você tem essa situação trazida por Cristo, que foi brevemente ilustrada por uma situação geopolítica do contexto no qual a parábola está sendo pronunciada. Então você tem a intenção do autor. Quem é o autor? O Senhor Jesus Cristo. Você tem essa parábola, por exemplo, no Evangelho. Então o evangelista está nos comunicando isso, mas ele nos está comunicando uma fala da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então você tem a intenção do autor ali, você tem o contexto histórico, geopolítico, ok? Que ilustram, que agregam e que trazem uma explicação muito melhor sobre o porquê daquele texto, tá certo? Qual é o significado que está por trás daquele texto. Então quando você acrescenta esse tipo de informação, você enriquece a sua mensagem e você abençoa a igreja com um entendimento melhor sobre aquele assunto, tá? Selecionar o texto, estabelecer o contexto, localizar o axial. O que eu quis colocar com esse termo? O ponto axial é o ponto em torno do qual tudo gravita, tá? Então é o ponto, o eixo. Então, dentro de um texto, você pode ser que trabalhe com um versículo, pode ser que você trabalhe com a perícope inteira, pode ser que você trabalhe com um grupo de versículos. Dentro daquele grupo de versículos haverá o ponto central, que é a sua prioridade, tá certo? Onde está o principal da sua mensagem. Então você pretende caminhar até chegar naquele ponto principal, aquele ponto axial, por meio do qual você comunica o seu maior ensinamento. Então é como aquelas histórias que o pessoal contava, que tinha a lição de moral, né, do final. Então você tinha algumas histórias aí que a intencionalidade era comunicar um determinado comportamento moral, ético. Então tinha a lição de moral do final, né? Então você também trabalha o texto visando comunicar algo. A chamada para uma atitude, para uma mudança de vida, para uma mudança de comportamento, para aceitar Jesus como Salvador. Existe um objetivo. E se você trabalha uma mensagem somente para encher linguiça, para encher o tempo, para aparecer no púlpito, você está fora do seu propósito. Você está trabalhando de uma forma leviana, ok? Toda mensagem tem um objetivo, tem um propósito. E todo propósito que seja escolhido, selecionado para uma pregação, tem que estar relacionado ao Senhor Jesus Cristo. Então, muitas das vezes você vê mensagem por aí que não tem direção, a pessoa não sabe onde ela quer chegar. Ela quer comunicar várias coisas dentro de uma pregação só, por isso que ela recheia de versículos. Ou ela não tem conteúdo, por isso que ela enche de línguas estranhas, dentro de um contexto pentecostal, ou neopentecostal, né? Ela lê um versículo, não bastando a leitura, ela repete. Então, muitas das vezes a pessoa pensa que contextualizar é repetir a história. Não. Você não precisa, você leu, no momento que você leu, você não precisa repetir a história, porque você gravou, porque você decorou. Você já foi lido, agora você vai contextualizar. E contextualizar é trazer elementos que possam trazer esclarecimento sobre o que foi lido no primeiro momento. Então, no primeiro momento, a introdução é você trazendo a igreja para o contexto daquilo que você está abordando. Então você vai trazer informações relevantes para essa contextualização. Então você leu, você não precisa repetir aquilo, você simplesmente vai subdividir, talvez, ou abordar outros textos relacionados, ou fazer um trabalho exegético ponto a ponto daquele texto. Então você, uma vez que leu, contextualizou, né, colocou aquele texto dentro do contexto maior dele, encontrou o ponto central dele durante o seu estudo ainda, você vai preservar esse ponto principal para a conclusão, para que na conclusão você comunique qual é a mensagem principal, qual é o principal ensinamento, tá certo? Qual é o principal alerta, qual é a principal exortação, para trazer as pessoas para uma determinada atitude. Então você vai encontrar esse ponto central, porque você vai trabalhar a partir dele. Ele é a sua conclusão, mas você
trabalha a partir dele para chegar nele, ok? Se assim não for, você fica como aquelas pessoas que vão para algum lugar, mas não sabem chegar e também não tem GPS. Então vai, desperdiça tempo, vai para diversos lugares que não precisava ir. E aí você vê pessoas citando textos que não estão relacionados, só porque tem uma habilidade de memória, de gravar o texto, aí quer colocar isso como uma forma de impressionar. E na verdade é somente uma forma de desperdiçar o tempo e tornar a mensagem mais confusa, tá? Então quando você tem uma estratégia na abordagem, você tem um discernimento sobre qual é o seu propósito, o objetivo com aquela mensagem, você vai encontrar o cerne dela, o ponto axial dela, e vai a partir dele trabalhar toda a estrutura. Toda a estrutura vai cooperar para chegar nele, para que quando chegar nele você comunique o ensinamento de uma forma veemente, tá certo? Ele fique de fato gravado no coração das pessoas, tá? Então localizar o ponto axial, em torno do qual toda a mensagem gravita, é o ponto central, o eixo. Visualizar o objetivo, é onde você tem o ponto principal dela, e muitas vezes você tem um texto com 10 versículos, o ponto central dela está no meio. Então você vai precisar trabalhar as abordagens, os temas, de modo que aquele ponto seja a sua conclusão. Então você vai entender a mensagem, subdividi-la, trabalhar cada elemento dela, tá certo? Fazendo a devida transição para que o ponto culminante, que é o final da mensagem, com o apelo e a conclusão, seja exatamente esse ponto central. Então você estabeleceu o objetivo, e o objetivo será alcançado por meio de todo um trabalho que será desenvolvido. Você vai estruturar todo o sermão, objetivando chegar àquele ponto principal, tá certo? Construir a partir do objetivo. Construir a partir do objetivo, que muitas das vezes as pessoas podem se enganar pensando que o principal da mensagem é o título, né? Então o tema, o título. Você tem uma determinada ideia sobre um assunto a se abordar, você vai buscar fundamentar aquele assunto na Sagrada Escritura, submetendo, né, aquele tema à Bíblia, para você caminhar de uma forma bíblica, tá certo? Caminhar de uma forma subordinada à Sagrada Escritura. E aí você pensa que a primeira coisa é já colocar um tema, quando na verdade é a última coisa. Você colocar um título, aliás, na sua pregação. Uma vez que você tem o assunto que você quer abordar e você fundamentou ele na Sagrada Escritura, você agora vai encontrar o ponto principal, como eu acabei de falar, vai desse ponto principal entender o que você quer comunicar com esse ponto principal, qual é a mensagem que você quer entregar no final, tá certo? Com a sua conclusão. Então você pensou primeiro a conclusão, porque você tem o objetivo de chegar até ela. Uma vez que você entendeu o que você quer comunicar através daquela mensagem e onde está aquele texto, o texto que você vai ler na conclusão e a partir dele vai comunicar o objetivo que você quer trazer através daquela pregação, aí você vai estruturar, tá certo? De uma forma regressiva todo o corpo da mensagem. Então a partir do momento que você enxergou qual é o ponto principal e qual é o objetivo que você quer comunicar, qual é a mensagem que você quer comunicar, fica fácil você dar um título a ela, tá certo? Se eu, por exemplo, tivesse, sei lá, eu escrevi um livro, e eu digo para você, tá, dê um título para o meu livro. Você não sabe que título dar, porque você não tem os elementos necessários para entender qual é a tendência desse texto, qual é o objetivo, qual é o direcionamento, qual é a mensagem a se comunicar. Então o título está relacionado àquilo que você pretende comunicar. Ele é uma propaganda, ele é uma vitrine, tá? Então é uma forma de você chamar a atenção para o objetivo final. Então primeiro você tem que cuidar de saber qual é o objetivo da sua mensagem. Uma vez que você sabe disso, o título vai fluir de uma forma muito fácil, porque aí o título vai ser a propaganda. Você já tem o produto, você já escreveu o livro, você já tem o produto que você quer vender, você já tem o produto que você quer produzir. Pronto, uma vez que você tem o produto, colocar um título nele vai ser a coisa mais fácil, tá certo? Que aí você vai colocar um título que fale a respeito daquilo que você quer tratar, que dê às pessoas um gostinho daquilo que você pretende comunicar. E aí o seu título vai ser uma vitrine, né? Vai chamar a atenção das pessoas para a mensagem que você vai pregar. Então, com isso você vai ter agora o desenvolvimento da estrutura do sermão para chegar até lá. E esse desenvolvimento
é dado, por exemplo, através desse próximo ponto aqui. Então, somente para relembrar, objetividade, que foi essa subdivisão que eu trouxe aqui sobre essa aula rápida de homilética, tá? Então não é uma matéria a toda a sua abrangência, né? Mas apenas uma forma rápida de abordar a matéria da homilética. Então, primeiro, objetividade. Dentro de objetividade, selecionar o sermão, que aí vem meditação, vem o insight, tá certo? Vem as oportunidades na qual você sente essa inspiração a partir da pregação de outra pessoa, parte dela, um versículo citado, tudo isso desperta você para um tema. E aí o tema precisa ser reservado e trabalhado espiritualmente, tá certo? De uma forma dedicada, né? Com um estudo dedicado, para que isso seja feito da melhor forma possível e Deus venha trabalhar poderosamente através da sua vida. Então, primeiro, a seleção do texto. Selecionar o texto, estabelecer o contexto, ok? Então, o texto vai ser a fundamentação da sua mensagem, para que a sua mensagem tenha aplicação para a vida das pessoas. Uma vez fundamentada a mensagem, contexto da mensagem. Você precisa dominar o contexto. Você não precisa ler inteiro toda a perícope, fazer toda a leitura. Existem algumas mensagens onde a pessoa vai, de fato, se dispor a ler toda a perícope, fazer a exegese dela. A gente vai ver que tem uma estrutura de produção de sermão que encara dessa forma. Só que não necessariamente. Pode ser que você use só um versículo. Mesmo usando só um versículo, mesmo usando meio versículo, você precisa dominar o contexto. Você precisa entendê-lo e ter ele de uma forma muito clara na sua mente. Porque na introdução da mensagem você vai explicar acerca disso, acerca do contexto. Então explicou acerca do contexto, estabeleceu o contexto, encontrou o ponto principal, ou ponto axial, como a gente colocou aqui, trabalhar o objetivo a partir do ponto principal. E uma vez que o objetivo está muito claro, estruturar a mensagem. Desde título até introdução, desenvolvimento, tópicos, caminhando para a conclusão. Por quê? A conclusão foi a primeira coisa que você encontrou. E a partir da conclusão você estrutura toda a mensagem. Tá certo? Então, primeiro foi objetividade, agora vamos falar sobre estrutura no próximo vídeo. Então estaremos falando aí sobre estrutura de sermões. Abordando aqui pelo menos esses três, né? Esses três aqui que são, não sei se pode ser que hajam outros, né? Outras abordagens, mas acredito que esses três aqui são os fundamentais. Sermão na estrutura temática, na estrutura textual e na estrutura expositiva. Então, próxima aula estaremos falando acerca de estruturação de sermões dentro da homilética. Muito obrigado, que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus.